Mais um vídeo, pessoal, é o vídeo de número 5 da resolução 168, já atualizada. Nós vamos falar agora ainda dos exames. Agora, artigo 21. O exame de direção veicular para candidato portador de deficiência física será considerado prova especializada e deverá ser avaliado por uma comissão especial integrada por, no mínimo, um examinador de trânsito, um médico, perito examinador e um membro indicado pelo Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN, ou Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRADIF, conforme o inciso 6 do artigo 14 do CTB. O artigo 14 do CTB ele diz exatamente o que está dizendo nesse artigo 21. O que está dizendo? Aquela pessoa com deficiência, antigamente se dizia portadora de deficiência, agora se diz pessoa com deficiência. Ela será considerada a prova dela, esse exame, é uma prova especializada. E, para sua avaliação, deve estar presente uma comissão especial. E essa comissão especial, ela deve ter, além do examinador comum que há em todos os exames, um médico, perito examinador. Há um médico. Médico deve estar presente não no exame das pessoas, entre aspas, comuns, mas o médico, perito, deve estar presente na prova especializada. Na prova especializada. O médico perito, ele faz parte da comissão especial. E ainda um membro do DETRAN ou do CONTRADIF, do CETRAN ou do CONTRADIF. CETRAN nos estados, 26 estados, e CONTRADIF se for o caso do Distrito Federal. Para a nossa prova, lembra que a prova especializada não é uma prova, por exemplo, para você tirar a carteira C, D ou E. Então, a banca pode querer confundir. Os exames especializados serão necessários para a obtenção da carteira C, D, E. Não tem nada a ver. O exame especializado é para aquela pessoa portadora de deficiência, ou melhor dizendo, pessoa com deficiência física. Parágrafo único. O veículo destinado à instrução é o exame de candidato portador de deficiência física deverá estar perfeitamente adaptado segundo a indicação da junta médica examinadora, podendo ser feito inclusive em veículo disponibilizado pelo candidato. Cuidado! Aquele veículo que for utilizado para o exame da pessoa com deficiência, ele deve ser analisado pela junta médica. Aquela junta médica examinadora vai examinar qual é a sua deficiência, qual é a deficiência do candidato. Se o candidato, por exemplo, não tem o movimento das pernas, o carro deve estar habilitado com todas as funções, frenagem, embreagem, aceleração, tudo na parte de cima dos membros, nas mãos. Então, quem vai avaliar é a junta médica especializada, é a junta médica examinadora. E lembrando que pode ser, não esqueça disso, pode ser o carro lá do CFC, do curso de formação de condutor, um carro adaptado, ou o carro do próprio examinado, do próprio condutor, desde que seja avaliado pela comissão examinadora, e essa comissão diga que está de acordo com as necessidades daquele candidato. Artigo 22. No caso de reprovação no exame teórico-técnico ou exame de direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos 15 dias da divulgação do resultado, sendo dispensado do exame no qual tenha sido aprovado. O candidato foi fazer a prova escrita, foi aprovado. Por exemplo, foi fazer a prova veicular, a prova prática, ele foi reprovado. Nesse caso, o candidato com deficiência, após 15 dias, ele poderá repetir a prova. Ele vai repetir somente aquela que ele foi reprovada. A prova escrita, ele conseguiu 21 pontos, ele não precisa repetir. Ele vai repetir somente a prova prática. Isso aí também sem segredos. 15 dias é o prazo decorrido 15 dias. Artigo 23. Na instrução e no exame de direção veicular para os candidatos das categorias B, C, D e E, veículos de 4 rodas ou mais, deverão ser atendidos os seguintes requisitos. Vamos lá,
porque houve mudanças com a resolução 435. A primeira, categoria B, veículo motorizado de 4 rodas, excetuando os quadriciclos. Quadriciclo não entram na categoria B. Aquele quadriciclo motorizado, ele não pode ser utilizado no exame. Veículo de 4 rodas ou mais, menos o quadriciclo. Portanto, você não pode chegar no dia do exame, a carteira B, com o quadriciclo, conforme a imagem. Ele não representa categoria B. 2. Categoria C. Veículo motorizado utilizado no transporte de carga, registrado com peso bruto total de no mínimo 6.000 kg. Então, o menor peso do veículo da categoria C pode ter é 6.000 kg. Vamos supor que a prova será feita no micro-ônibus ou num caminhão. Categoria C, propriamente dita, aquele veículo deverá ter no mínimo 6.000 kg. Categoria D, e lembra que é peso bruto, peso bruto total. Categoria D, veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, registrado com capacidade mínima de 20 lugares. Aquele micro-ônibus, geralmente é feito no micro-ônibus com mais de 20 lugares. Aquelas vans de 14, 15, 17 lugares, elas não entram na categoria D, pelo menos para exame. É lógico que as empresas, muitas vezes, exigem categoria D para que aquele funcionário dirija a van. Mas as vans de 14, 15, 17 lugares não se enquadram na categoria D. 20 lugares, pelo menos, para exame. Categoria E. Combinação de veículos cujo caminhão-trator deverá ser acoplado a um reboque ou semi-reboque, registrado com peso bruto total de no mínimo 6.000 kg, ou veículo de articulação cuja lotação exceda a 20 lugares. Então, aqui no caso desse veículo articulado, que tem a parte da frente, aquele truck e aquela articulação, o peso mínimo bruto total deve ser 6.000 kg. E também, se for aquele ônibus articulado também, ele deve ter também no mínimo 20 lugares. Então é isso que está dizendo aqui para a categoria E. Artigo 24. Quando se tratar de candidato à categoria A, o exame de direção veicular deverá ser realizado em veículo de 2 rodas com cilindrada acima de 120 centímetros cúbicos. Então, 120 cilindradas. Observe que eu disse que a autorização para conduzir ciclomotor, aquele veículo deve ter até 50 cilindradas. Aqui está dizendo que para a categoria A, o veículo deve ter acima de 120 cilindradas. Isso para o exame. Agora, se você quer conduzir um veículo de 115 cilindradas, de 100 cilindradas, você necessita da categoria A, mas para exame, a partir de 120 cilindradas. Então, aquela CG 125, a falecida CG 125, ainda, na realidade, ela é muito utilizada ainda, né? Ela pode ser utilizada para exame. Artigo 25. A aprendizagem e o exame de direção veicular para obtenção da autorização para conduzir ciclomotor deverão ser realizados em qualquer veículo de 2 rodas classificado como ciclomotor. Qualquer veículo que se enquadre como ciclomotor, ele pode ser utilizado para a aprendizagem, ou seja, a aula no CFC, e também para o exame. Então, temos aí uma imagem de um ciclomotor, e neste caso, qualquer um que seja classificado como ciclomotor, ele pode ser utilizado para aprendizagem e também no exame para conduzir a sua ACC. Artigo 26.
Os condutores de veículos automotores habilitados na categoria B, C, D e E, 4 rodas ou mais, exceto o quadriciclo, que pretenderem obter a categoria A e a autorização para conduzir ciclomotor, deverão se submeter aos exames de aptidão física e mental e de prática de direção veicular, comprovando a realização de no mínimo 15 horas aula de prática de direção veicular em veículo classificado como ciclomotor. Observe que eu falei na aula passada, atualizada, que a habilitação inicial é 20 horas. Mas, para mudança de categoria e soma aquisição de categoria A, 15 horas era o suficiente. Essa informação também está atualizada. E a aptidão física e mental sempre será obrigatória em toda mudança, em qualquer adição. O psicológico nem sempre, mas o exame de aptidão física e mental sempre obrigatória. 27. Os examinadores, para o exercício de suas atividades, deverão ser designados pelo dirigente do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, se caso for lá, para o período de no máximo 1 ano, permitida a recondução por um período de igual duração, devendo comprovar na sua designação e da condução os itens que nós leremos a seguir. Quem que escolhe, quem que designa os examinadores? Aqueles cidadãos que participarão da banca para aquisição examinadora da carteira de habilitação, ou ACC. São os dirigentes do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado, DETRAN, ou, no caso do Distrito Federal, se for lá, para o período de 1 ano. 1 ano, então. É permitido ele deve comprovar na data da sua designação os seguintes requisitos que nós leremos aqui, e vendo que é permitida a recondução. Ele pode então por mais 1 ano, além daquele ano, mais 1. O que acontece, pessoal? Isso aqui é para a prova. Se você for olhar na prática, nós veremos que isso não acontece. O que interessa é a prova. Quem vai escolher os examinadores? O dirigente do órgão, do DETRAN, o dirigente do órgão executivo. Período de máximo 1 ano, permitido mais 1 recondução, então 2 anos. Por igual período de duração, ou seja, 2 anos, devendo comprovar na data da recondução ou da designação o quê? Possuir carteira de habilitação no mínimo de 2 anos, se eu quero ser examinador ou reconduzir, no mínimo 2 anos. Possuir certificado de curso específico registrado junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Eu tenho que fazer o curso específico que será definido em regulamento em cada Estado para ser examinador. Não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima no último ano. Natureza gravíssima nos últimos 12 meses. E se for falta grave, fui pego sem o cinto de segurança, eu posso, não tem problema, não ter cometido infração gravíssima nos últimos 12 meses. Se foi há 2 anos atrás, não importa, não posso nos últimos 12 meses. 4. Não estar cumprindo a pena de suspensão do direito de dirigir e, quando cumprida, ter decorrido 12 meses. Então é a mesma situação acima. Foi suspenso o direito de dirigir por um motivo qualquer. Eu não posso ser, desde que haja 12 meses, esse lapso temporal de 12 meses, eu não posso então participar da banca. E se for mais de 12 meses, já tem habilitação de volta? Então eu posso sim participar da banca de exame. 5. Não estar cumprido pena de cassação do direito de dirigir e, quando cumprida, ter corrido 24 meses de reabilitação. Cuidado com essa informação aqui, que ela difere das acima. É a informação que eu colocaria na prova se eu fosse o examinador desse concurso. Não está cumprindo pena de cassação do direito de dirigir. Aqui, pessoal, ele teve a carteira cassada e não suspensa. Então, nesse caso de cassação do direito de dirigir,
Então não são 12 meses, e sim são 24 meses após a reabilitação. Você foi reabilitado, adquiriu o direito de dirigir novamente, então só após 24 meses você poderá participar dessa banca de exames, seja para condução, seja para recondução. Então observe isso. Olha o 4. Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir. A suspensão é antes de 12 meses, eu não posso ser examinador. Por mais de 12 meses, eu posso. Aqui abaixo, a cassação do direito de dirigir, 24 meses. Se eu cumprir, fui reabilitado, só após 24 meses eu posso participar da banca de exame. Parágrafo 1º. São consideradas infrações do examinador puníveis pelo dirigente do órgão de entidade executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Quais infrações, então, esse examinador comete, e de forma que ele pode ser punido pelo dirigente lá do órgão executivo do Estado? Letra A. Induzir o candidato a erro quanto às regras de circulação e conduta. Há uma diferença de induzir o candidato a erro ou o examinador prudentemente evitar um acidente. Aconteceu comigo quando eu fui reprovado da primeira habilitação. Estava nervoso e iria atropelar um pedestre. O examinador tinha o pedal de freio do seu lado, ele freou e o carro morreu e eu fui reprovado. Isso não é induzir o candidato a erro. Isso é ser prudente. Então, aqui, quando ele está induzindo o candidato a erro, aí sim ele será punido. Letra B. Faltar com devido respeito ao candidato. Na teoria é muito bonito, na prática não acontece. O que nós queremos? Teoria. Faltar com o candidato, respeito ao candidato, ele será punido. C. Praticar atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio, contra a administração pública ou privada. Imagina o examinador que dentro do carro fala assim: olha, você foi reprovado, mas me dá aí R$500 que eu deixo você passar. Ele estará sendo ímprobo, ele estará agindo de má fé, ele estará violando, cometendo crime contra o patrimônio da fé pública, contra o patrimônio público. Ele está extorquindo, cometendo um crime. Então, ele será punido. Induzir o candidato a erro, faltar com respeito, atos de improbidade contra a fé pública, patrimônio e contra a administração pública. Essas três são infrações que o examinador comete e pode ser punido pelo dirigente do órgão do Estado e do Distrito Federal, se for lá. O parágrafo 2º diz que as infrações constantes do parágrafo 1º serão apuradas em procedimentos administrativos, sendo assegurado o direito constitucional de ampla defesa e do contraditório. Isso é regra. Sempre que houver processo, qualquer processo, seja penal, seja civil, seja administrativo, qualquer, sem exceção, são assegurados a ampla defesa e o contraditório com os meios e recursos inerentes àquele que está na condição de ré. Ampla defesa e contraditório. Na ampla defesa, o seu defensor, ou ele mesmo, ou alguém por procuração, vai ter o amplo acesso às informações da parte para que ele possa, em contraditório, contradizer, dar a sua versão, para que aquele que deve tomar a decisão esteja apto a tomar uma decisão sem que seja ferido o contraditório e a ampla defesa. Isso determinarão, em função da sua gravidade, independente da ordem sequencial, as seguintes penalidades. Vamos voltar aqui ainda no parágrafo 2º. Haverá o procedimento administrativo. Deve haver esse procedimento administrativo, haverá lá aquele inquérito, aquela investigação, que determinarão, em função da gravidade das penalidades cometidas anterior, qualquer uma dessas três, seja induzir o candidato a erro, faltar com respeito ou praticar ato de improbidade,
qualquer uma delas, independentemente da ordem de sequência, então ele cometeu uma falta anterior, ele pode ser punido com uma dessas 3 penalidades abaixo. Esse examinador será punido com uma dessas 3 penalidades abaixo se ele cometer uma dessas 3 faltas que nós falamos anteriormente. Então, quais são essas penalidades? A advertência por escrito é a mais singela das penalidades, é a mais light, vai ser só uma comunicação. A segunda, suspensão das atividades por até 30 dias. 30 dias sem poder participar da banca, sem receber o seu salário, porque ele estará suspenso. E a terceira é a mais gravosa, é a revogação da designação. Então ele não mais fará parte dessa banca e ele vai então ser afastado daquela função. Observe, pessoal, que isso aqui são procedimentos administrativos, são punições administrativas. É lógico que qualquer uma das infrações anteriores, se cometer um delito civil, ele vai ser punido civilmente. Se ele cometer um delito penal, ele vai ser punido penalmente. Aqui nós estamos falando de punições administrativas: advertência por escrito, suspensão de atividades por até 30 dias e revogação da designação. E aqui então nós terminamos esse 5º vídeo. Eu aguardo vocês no próximo. Muito obrigado e valeu!